Boa tarde a todos. Iniciaremos aqui a sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, estando presente as vereadoras membro Marli Custódio e a vereadora Maria Helena. Faremos a leitura dos relatórios. Após conferido o quórum, vamos estar lendo primeiro o relatório da Sindicância 01, que retrata a respeito da AMEG. Relatório. Acolho em teor o relatório do parecer jurídico, juntado aos autos do dia 15 de abril de 2024. A justificativa do voto. Com a intenção de fundamentar adequadamente meu voto, começo trazendo o conceito da sindicância pela visão do jurista José dos Santos Carvalho Filho. Vejamos. Sindicância. Na correta visão da Critelar Júnior, sindicância é um meio sumário de que se utiliza a administração pública no Brasil para sigilosa ou publicamente com indicados ou não, proceder à apuração de ocorrências anomalias no setor público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata abertura do processo administrativo contra funcionário público responsável. Essa é a clássica e precisa noção da sindicância. Trata-se da denominação usual dispensada ao procedimento administrativo, que visa a permitir uma apuração preliminar sobre a existência de ilícito funcional. É através da sindicância que se colhem os indícios sobre a existência da infração funcional, de autoria e do elemento subjetivo com que se conduz o responsável. Assim, conforme exposto acima, falarei sobre a eventual existência de infração funcional, autoria e elemento subjetivo, dolo, do vereador Roberto Gonçalves Vieira, sob a conduta imputada a este. Da materialidade. De acordo com a denúncia, o vereador Roberto supostamente recebeu recursos públicos pela prestação de serviços à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, a AMEG. No caso em questão, é possível concluir, tanto pelo depoimento do representante da AMEG, quanto pelo parecer jurídico anexado aos autos, que não houve comprovação de materialidade. Conforme esclarecido pelo representante da AMEG, o processo de contratação dos veterinários e das clínicas foi realizado por meio de credenciamento, sendo que o único critério avaliado pela AMEG para a aprovação dos profissionais inscritos foram os requisitos objetivos do chamamento público. Em outras palavras, não houve concorrência, pois qualquer clínica ou veterinário poderia se inscrever para a prestação de serviço. Nesse caso, apenas 2 clínicas do município se inscreveram, sendo uma delas a Clinivet. Ademais, os pagamentos foram efetuados pela própria AMEG, que, através de um convênio com o Ministério Público de Minas Gerais e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, obteve verba para custear o pagamento dos profissionais que realizaram o serviço de castração. Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser discutida. Do dolo. Para a caracterização de uma infração disciplinar, além da comprovação da materialidade, é necessário demonstrar o elemento subjetivo, ou seja, o dolo do agente. O dolo, em termos jurídicos, se refere-se à intenção deliberada de realizar a conduta ilícita, sabendo das suas consequências e as suas ilicitudes. No presente caso, após a análise detalhada dos depoimentos e dos documentos anexados aos autos, não se verifica a presença de dolo por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Primeiramente, o depoimento do representante da AMEG, Cláudio Leal, esclarece que o processo de contratação foi realizado de maneira transparente e objetiva.
através de um procedimento de credenciamento público, no qual todos os critérios eram de caráter técnico e impessoal. Ademais, a alegação de que os pagamentos foram efetuados diretamente pela MEG, utilizado verbas obtidas por meio de convênio com o Ministério Público de Minas Gerais e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, reforça a ausência de qualquer ingerência pessoal ou favorecimento por parte do vereador. Isso demonstra que não houve qualquer ação ou omissão voluntária e consciente de sua parte que pudesse configurar em uma conduta dolosa. Por fim, o fato de que qualquer clínica ou veterinário poderia se inscrever para a prestação dos serviços e que apenas 2 clínicas do município se inscreveram, evidencia que não houve manipulação ou intenção de obter vantagem indevida por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira. A inscrição da Clinivete, uma das clínicas participantes no processo de credenciamento público, seguiu os procedimentos normativos vigentes, sem qualquer irregularidade que pudesse ser atribuída ao vereador. Desta forma, não se pode afirmar que o vereador Roberto agiu com dolo, uma vez que não há provas de que ele teve a intenção de cometer a infração imputada. Conclusão. Em razão da ausência de provas que confirmem a materialidade da infração e a falta de elementos que demonstrem o dolo por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira, concluo que não houve a prática da infração disciplinar. Assim, deve-se determinar o arquivamento do presente procedimento administrativo, respeitando os princípios do devido processo legal e da presunção da inocência. Do voto. Diante do exposto, concluo pela ausência de materialidade de infração disciplinar, por isso voto pelo arquivamento da sindicância. Itaú de Minas, 7 de junho de 2024, corregedor Fabiano Gomes de Lima. Coloco em única discussão o relatório final da sindicância 01, suposto recebimento de recurso público por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira pela prestação de serviços à AMEG. Primeiro, eu cumprimento a Angelita Ariane, que está aqui conosco, o presidente Fabiana, Marli, todos que nos assistem e que nos assistirão. Todos os meus votos sempre são embasados em pareceres jurídicos, em normas administrativas, e eu sempre relato isso constantemente aqui na Câmara. No início do ano, a Secretaria de Saúde veio aqui à Câmara, em reunião ordinária. Junto à Emilaine veio a Valéria e foi indagado algumas questões, e uma delas era sobre as contratações de serviços, de prestação de serviços para atendimento dos animais. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias coisas sobre essas prestações de serviços. Enviamos solicitando um parecer jurídico também aqui na casa. Ouvimos as testemunhas, inclusive o Henrique da AMEG, que é o advogado da AMEG, ouvimos o Cláudio, que é o veterinário da AMEG, Então, assim, baseado nesses fatos que nós apuramos aqui, e que foram vários, e que nós também observamos que, desde que atenda uma cláusula, e que essa cláusula seja uniforme para a contratação, seja proveniente de processo licitatório, de dispensa de licitação, e que o contratado não esteja sendo favorecido, recebendo favorecimentos, o contratado do órgão público, ele tem que estar atendendo às exigências daquele contrato, daquela prestação de serviço e principalmente daquele processo licitatório. E, nesse caso, atendeu a essas exigências. Então, por isso que eu voto de acordo com o seu parecer, vereador. Como a vereadora falou, a gente teve as oitivas, a gente esgotou todas as possibilidades, todas as dúvidas que poderia acarretar aí nessa ilegalidade, na qual nós vimos que não teve nenhuma
ilegalidade no processo. Coloco em única votação o relatório final de sindicância 01. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Estaremos fazendo a leitura da sindicância 02, que trata do suposto uso indevido de estrutura de recursos financeiros da Câmara na realização da reunião sobre a saúde animal para benefício próprio. O relatório. Acolho em teor o relatório do parecer jurídico juntado aos autos no dia 23 de abril de 2024. A justificativa do voto. Com a intenção de fundamentar adequadamente meu voto, começo trazendo o conceito da sindicância pela visão do jurista José Carlos Carvalho Filho. Vejamos. Na correta visão da Cretelar Júnior, a sindicância é meio sumário de que se utiliza a administração pública no Brasil para a sigilosa ou publicamente com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anomalias no serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata abertura de processo administrativo contra um funcionário público ou responsável. Essa é a clássica e precisa noção da sindicância. Trata-se de denominação usualmente dispensada ao procedimento administrativo que visa permitir uma apuração preliminar sobre a existência de ilícito funcional. É através da sindicância que colhe os indícios sobre a existência da infração funcional, da sua autoria e do elemento subjetivo com que se conduziu o responsável. Assim, conforme exposto acima, falarei sobre a eventual existência de infração funcional. A autoria e elemento subjetivo, que é o dolo do vereador Roberto Gonçalves Vieira, sobre a conduta imputada a este. Da materialidade. Segundo a denúncia, o vereador Roberto teria feito propaganda de sua clínica veterinária utilizando a estrutura e os recursos financeiros da Câmara Municipal durante uma reunião sobre saúde animal. Para apurar a materialidade, a testemunha Sebastião Luiz Queiroz, que esteve presente na reunião, foi ouvida e relatou que não percebeu qualquer intenção do vereador em promover a sua clínica para obter benefício. Sebastião também afirmou que todos os participantes da reunião já conheciam o trabalho do vereador Roberto e os seus serviços prestados pela sua clínica. Por isso, o vereador apenas sugeriu a alguns presentes que, caso tivesse interesse, a clínica oferecia castrações gratuitas para alguns animais. Do dolo. Analisando as falas do vereador Roberto, acredito que, como o tema da reunião era a saúde dos animais, o vereador mencionou as castrações em resposta às dúvidas de alguns participantes sobre a quantidade de cachorros de rua. Desta forma, não vejo nas falas do vereador a intenção de promover a Clinvet, utilizando os recursos da Câmara Municipal. Além disso, acredito que, se o vereador tivesse a intenção de obter vantagem ao indicar o serviço de sua clínica, ele não ofereceria o serviço de forma gratuita, mas sim cobrando por eles. Do voto. Diante do exposto, conclui pela ausência de materialidade de infração disciplinar. Por isso, voto pelo arquivamento dessa sindicância. Itaú de Minas, 4 de junho, Fabiano Gomes de Limas, corregedor. Coloco em única discussão o relatório final da sindicância 02, que trata sobre o suposto uso indevido da estrutura e recurso financeiro da Câmara Municipal na realização de reunião sobre saúde animal para benefício próprio. Não. Coloco em única votação o relatório final da sindicância 02. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Desde já, solicito à coordenadoria que sejam tomadas as providências solicitadas e encerro os trabalhos da CI 02 de 2024.
Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente sessão. Sindicância 01 e sindicância 02. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente sessão. Uma boa tarde. Boa noite.